Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje vamos falar do anime Ultramarine Magmel, que estreou recentemente no Netflix e que, além de ser um anime muito divertido para quem quer alguma coisa com bastante ação e aventura, ele acaba sendo uma ótima medida para quem gosta de filmes de kaiju, como King Kong, Godzilla, Gamera. E não tô falando apenas do aspecto estético, mas da questão da narrativa e da estrutura da história. Então, se vocês querem saber um pouquinho mais, já dê um like aqui embaixo, aqui no vídeo, dá aquela pausa para inscrever-se, clicar no sininho para receber as notificações e vambora pro vídeo! Primeiramente, Ultramarine Magmel é um anime adaptado de um mangá. Mangá esse que, até onde vi, tem 8 volumes, principalmente pelas informações que eu vi pelo J-Box. E que sai no Japão pela Jump Box e aparentemente Jump Plus, e que parece que está sendo negociado para vir para o Brasil, né? Então, torcendo aí para chegar logo. O anime, do que ele se trata, ele tem 12 episódios e ele fala de um continente novo chamado Magmel, uma espécie de Atlântida, entre aspas, né? Só que não estamos falando de uma super civilização perdida, né? Como no principal da história, né? Mas de literalmente uma ilha, ou mesmo realmente continente, uma massa de terra gigantesca que surge no meio do Pacífico. Isso ocorre, a história ocorre algumas décadas depois desse acontecimento. Então tem toda uma fauna, flora e recursos minerais próprios, né? Propriedades que quase chegam a desafiar algumas leis da física. E todo meio que o comércio, a economia mundial, meio a cultura modificados devido à existência desse continente, né? Só que as formas de vida lá são tão distintas que o ambiente é extremamente mortal para seres humanos, né? Então, você tem a questão de que tem muitas pessoas que acabam morrendo e se perdendo lá no continente. O continente, inclusive, nem consegue manter colônias humanas por muito tempo, porque ninguém consegue sobreviver se ficando muito tempo lá. Então, apenas pesquisas e momentos episódicos, uma coisa meio até antártica, se a gente pensar, né, que tipo, que as condições de sobrevivência impedem você ter uma mega colônia humana lá, né, tipo, só aqueles postos científicos de vez em quando, né, e existe uma disputa, né, mundial pela posse dos seus recursos, pelos elementos raros que tem lá dentro, né, e o protagonista, o Neil, ele pega e auxiliado pelo assistente Zero, assistente entre aspas, né, porque se a gente pensar, eles estão meio que, eles não têm exatamente tanto assim uma hierarquia, né? Apesar dela ser mais uma secretária, né? Eles realmente atuam numa parceria mesmo, né? Eles fazem de um grupo conhecido como Os Pescadores, porque eles meio que pescam, eles resgatam as pessoas perdidas nesse continente, né? Então você tem um subtrabalho criado em cima disso, para poder, em cima desses aventureiros, né? Se a gente pode pensar a questão de toda a rede comercial que é criada em cima de uma rede comercial, no caso, né? Então, todo aquilo que dá suporte a esses aventureiros, temos então o pessoal que vai lá e resgata aqueles que foram perdidos por um preço significativo, é claro. E o que acontece? Cada história do anime, cada capítulo é como se fosse um conto. Então é uma história completa, uma aventura completa, no qual você tem alguém que sofreu alguma tragédia na ilha e contrata os protagonistas para pegar, tentar e resgatar essas pessoas. Naturalmente que, mais do que conhecer simplesmente a ilha e os locais, como é que funcionam, a gente vê vários dilemas éticos e a questão de superação de tragédia pessoal. Afinal, do tipo, a pessoa tem que ter um motivo muito forte para ir desafiar aqueles perigos extremamente mortais da ilha. E dois, você tem alguém que está desesperado porque perdeu uma pessoa lá, gerando uma série de problemas, e que por isso está pegando e se dispondo para pagar alguém para poder pegar e resgatar essa pessoa na ilha. Então, cada vez temos uma tragédia pessoal, um dilema pessoal importante, e isso acaba esbarrando na parte ética. Por quê? A gente vê, né, que a questão de como ética de pesquisa animal, ética de caçada, ética envolvendo inclusive a questão de colonização, o que é muito importante. Todos esses dilemas são colocados lá dentro. Até onde vale a pena você matar uma série de animais selvagens que algumas vezes você mal conhece para pegar e ajudar um pessoal, sendo que mais do que você colocar a vista em risco, será que vale
torturar e causar sofrimento até onde vale a pena gerar sofrimento de outras criaturas para poder pegar e manter determinadas pessoas? Será que não existiria meios mais humanos para você pegar e fazer a mesma coisa? Lembrando ainda que a ilha, como eu disse, tem fauna e flora exuberante. Então temos monstros gigantes até dizer chega. E, como eu disse, né, junto com isso, temos ainda por cima a questão ecológica envolvida. Afinal, o pessoal não conhece exatamente como funciona com esse continente, vai a outra fazendo experimentos e caçadas lá dentro, né? Até onde você não pode estar pegando você tanto dessa coisa de exploração, mais do que de observação, de entendimento, quando você faz essa troca, quando você gera essa troca, deixando a ação no lugar em prioridade em relação ao pensamento e à reflexão, você não está gerando as bases de mega desequilíbrio ecológicos que podem gerar verdadeiras catástrofes, né? O que inclusive aparece em alguns dos episódios envolvendo pesquisa científica animal dentro da ilha, e os protagonistas eles sabem disso, tanto que você tem uma certa reflexão, né, de que eles, aparentemente, eles vivem relativamente bem, mas com certas oscilações de dinheiro, né? De que trabalhos que eles não consideram éticos, que eles não concordam com a filosofia da pessoa, eles acabam não aceitando, né? Então você tem uma certa grana, então isso acaba limitando bastante os trabalhos, e por outro lado já gera a reflexão até onde você pode ter flexibilidade ética e moral para você pegar e ganhar dinheiro em cima disso, né? Até onde você não vai pegar e tá nutrindo certos comportamentos realmente horríveis para as pessoas, para o meio ambiente e tudo mais, se você pega e amplia demais sua ética, e até onde você é tão viciado em determinados pensamentos que você não percebe o quanto o mal você está fazendo para as outras pessoas e para o meio ambiente ao seu redor. Então, temos uma coisa que é muito mais do que uma fábula de ecossistemas, né? Uma fábula ecológica, mas uma questão sobre ética do dia a dia, ética profissional e a questão da coragem de você pegar e lutar por aquilo que você realmente acredita, sabendo fazer isso de forma organizada. O que tem um gostinho ainda mais no anime, quando ele pega e fala que além da ilha, temos também algumas pessoas capazes de controlar matéria e energia, né? Que se aprofundar um pouquinho mais é pegar e tirar um pouco dos principais elementos chaves do anime, né? E essa foi inclusive minha surpresa, porque eu não sabia disso, né? E, inclusive, tanto aquelas pessoas capazes de pular ela de forma mais bruta, quase como jatos, tipo jatos de energia, etc. Coisas como massa, realmente para batalha, e outras com uma capacidade muito mais de refinamento, criando verdadeiras tecnologias complexas através desses poderes de manipulação, né? Então, outra coisa que acaba envolvido no anime é justamente você entender um pouco mais a história por trás desses personagens, né? Então, na prática, o verdadeiro protagonista acaba sendo justamente a dupla, Zero e Neil, né? Você conhecendo pouco a pouco em cada capítulo mais da história pessoal deles e da história ligada justamente ao grande continente, né? À medida que você vai se apaixonando pelos personagens, né? E entendendo as tragédias pessoais e os dilemas morais distintos em cada episódio, envolvendo diferentes questões relacionadas justamente da ânsia humana da busca por riquezas e por recursos naturais, né? Então, gente, é uma dica que eu gosto muito desse anime. Se vocês gostaram, dê o like, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até mais, galera!